Neste momento, eu gostaria de cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta hora, eu quero comentar a lição de número 4, cujo tema é a iluminação espiritual do crente. Esta lição, meus amados e queridos irmãos, é muito preciosa aos nossos olhos. Precisamos saber desse tema para que nós venhamos ter uma vida cristã vitoriosa. O textuário desta lição nos diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios, capítulo 1, versículo 7. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Meus irmãos, a lição de número 3, que foi a eleição e a predestinação, foi de suma importância para o nosso crescimento espiritual, no conhecimento da palavra de Deus. Muitas pessoas não sabem o que significa eleição ou predestinação. São duas bênçãos espirituais concedidas na vida daqueles que estão em Cristo. E agora nós vamos aprender acerca desse tema, a iluminação espiritual do crente. Nós sabemos que este momento difícil que a igreja está enfrentando, acerca desta pandemia, mas mesmo que muitos não estejam frequentando a sala de aula no domingo pela manhã, você deve aí estar lendo a sua revistinha, o seu livro de apoio e também assistindo aí as videoaulas que estão disponíveis aos irmãos no YouTube. Não deixe de aprender da palavra de Deus. Amém? Então você que está aí pela primeira vez em nosso canal Escola Bíblica, seja muito bem-vindo. Eu sou o seu irmão, o presbítero Carlos Henrique, e venho através deste lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Como gratidão, eu peço a você que está aí pela primeira vez ou que já nos acompanha há um bom tempo e ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, amém? Seja aí o meu parceiro espiritual, também deixe o seu like e compartilhe a palavra de Deus. Se o Senhor nos permitir, toda semana estaremos aqui para comentar as lições bíblicas. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo nessa oportunidade, esse tema tão importante para os nossos dias. Eu li o textuário e também a verdade prática, e a leitura bíblica em classe se encontra em Efésios capítulo 1, versículos 15 ao 23. A introdução nos diz assim, lembrando que o comentarista desta lição é o pastor Douglas Batista. Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito Santo para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Aleluia! Nós precisamos buscar a iluminação espiritual, pois ela está disponível, meus irmãos, a todo crente. E aqui, logo no início da carta aos Efésios, porque essa é a carta que nós estamos estudando aí neste segundo trimestre de 2020, nós temos aí 3 sentenças. A ação de graças, onde o apóstolo Paulo ele vai louvar a Deus, e também a confissão de louvor e exaltação, e também oração intercessora, logo aí no capítulo de número 1. Então nós temos aí essas 3 sentenças. Nós podemos entender, meus irmãos, que o apóstolo Paulo
ele foi um homem que buscou a iluminação espiritual em sua vida. E ele entendeu isso, e ele viveu para o Evangelho. Quando o crente busca a iluminação espiritual da parte do Espírito Santo em sua vida, esse crente ele vai entregar a sua vida sem reservas para Deus. Ele vai buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ele vai viver como Paulo. Ele vai gastar e deixar-se gastar em prol do Evangelho. E nós precisamos, meus irmãos, mais do que nunca, buscar esta iluminação da parte do Espírito Santo sobre nossas vidas. Porque muitos crentes vivem uma vida não por inteiro para Cristo, mas pela metade ou só um pouco. E não pode ser assim. Nós devemos nos entregar em espírito, em corpo e em alma para Deus, para que nós venhamos fazer a sua obra, para que nós venhamos pregar o Evangelho. E nós vamos ver isso aqui agora no decorrer desta lição. O tópico de número 1 nos diz assim: a esperança da vocação e as riquezas da glória. Número 1, ação de graças e intercessão. Aqui, meus irmãos, no capítulo 1 e no versículo de número 16, nós podemos ver Paulo louvando a Deus. O que é ação de graças? Quando você recebe uma bênção, você vai agradecer a Deus. Isso se chama ação de graças, ou seja, pelas graças recebidas, pelas bênçãos recebidas. É como um culto de ação de graças. Quando você recebe alguma bênção, alguma vitória, você vai louvar a Deus juntamente com os irmãos. Você percebe que o crente é diferente de um mundano. Um mundano, ele compra uma casa, ele compra um carro, ele adquire um bem material e ele não agradece. Ele não tem por que agradecer, a quem agradecer. Mas com o cristão é diferente. Quando ele adquire alguma coisa, quando ele recebe alguma bênção, quando ele recebe um livramento, ele vai louvar a Deus. Isso se chama ações de graças, aonde somente o cristão pode fazer isso. Porque o cristão entende que tudo que é bom vem de Deus. Então nós temos que fazer como Paulo, agir com ações de graça e intercessão. Ou seja, intercessão é quando você vai interceder por uma pessoa. Você vai orar por aquela pessoa. Essa é a maior prova de amor, é você orar. Às vezes você não tem como ajudar financeiramente. De alguma forma, você é limitado, mas você não é limitado acerca da intercessão. Você pode orar, interceder, rogar a Deus pela vida dessa pessoa. Então, essa é a maior prova de amor. É quando você intercede por alguém. Essa pessoa não está sabendo, mas você está ali intercedendo por ela. Ainda que seja um inimigo seu, você deve orar por ela. O número 2, a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Veja aqui, meus irmãos, que o apóstolo São Paulo, ele está orando a Deus, pedindo ao Senhor, para que ele iluminasse os crentes. Então a iluminação, ela deve ser buscada. E quando isso acontece, veja, nós vamos saber qual é a esperança da nossa vocação. Meu irmão, quando um crente recebe a iluminação espiritual sobre a sua vida, ele vai saber que a sua passagem aqui nessa terra é passageira, é muito rápido, é como uma sombra, é como uma fumaça. Então, se nós vivemos pouco aqui na terra, nós devemos sim fazer a obra de Deus, nos gastar em prol do Evangelho. Nós vamos saber
qual é a esperança da nossa vocação. Conforme eu disse, Paulo recebeu essa iluminação espiritual e ele soube muito bem disso. E ele se entregou para Deus. Ele fazia a obra de Deus mesmo, de verdade. Ele não tinha outra ocupação a não ser fazer a obra de Deus, porque o apóstolo Paulo recebeu a iluminação espiritual. Busque você essa iluminação sobre a sua vida. Se você já tem, ore a Deus para que outros crentes também venham receber esta iluminação espiritual. Sendo assim, esse crente vai saber qual é a esperança da sua vocação. Número 3, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. Aqui no número 2, o apóstolo Paulo, ele vai interceder para que o Espírito Santo ilumine os crentes, para que eles venham saber qual seja a esperança da sua vocação. E aqui no número 3, meus irmãos, o apóstolo Paulo, mais uma vez, vai interceder para que Deus venha despertar nos crentes as riquezas da glória de sua herança. Essa palavra herança quer dizer que eles são eleitos. Aqui está escrito, conforme o comentarista. Então, as riquezas da glória de sua herança. Ou seja, a herança são os eleitos. E nós vamos perceber que isso é uma riqueza muito grande em nossa vida. Meus irmãos, as bênçãos espirituais estão aí em toda a Bíblia. E nós precisamos conhecê-las. Nós precisamos tomar posse dela. E aquelas que ainda não alcançamos, precisamos buscar e pedir a Deus. Então, você vai perceber que hoje os crentes vivem buscando apenas as bênçãos materiais, mas não as bênçãos espirituais. E as bênçãos espirituais são mais elevadas do que as bênçãos materiais, porque o mundo espiritual é mais real do que o mundo material. Antes de existir o mundo material, que é a terra onde nós vivemos, já existia o mundo espiritual. Então, nós precisamos buscar, meus amados e queridos irmãos, essas bênçãos espirituais, a esperança da vocação, a riqueza da glória da nossa herança. Tudo isso está disponível a nós. O tópico de número 2, a sobre-excelente grandeza e força do poder divino. Número 1, a sobre-excelente grandeza do seu poder. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobre-excelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobre-excelente é traduzida do grego hyperbalon, que forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva em enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Então, mais uma vez, o apóstolo São Paulo, ele vai interceder junto a Deus em prol dos crentes, para que eles venham saber acerca da sobre-excelente grandeza do seu poder. Nós precisamos saber muito bem, meus irmãos, acerca disso, da grandeza e do poder de Deus. Olha o que diz, a sobre-excelente. Veja que a grandeza de Deus e o seu poder é sobre-excelente. É muito mais do que excelente. O Deus, ele tem todo o poder, todo o domínio, a sua grandeza. Ele é o ser mais poderoso que existe. Nós sabemos que existem vários deuses com D minúsculo, mas o nosso Deus é o único Deus com D maiúsculo. A Bíblia diz que ele é o Criador dos céus e da terra. Logo, ele criou tudo.
Então, veja o poder de Deus, aquele que tem o poder de criar todas as coisas, de criar as coisas invisíveis e invisíveis. Deus é o Criador. E como Criador, nós entendemos a sua grandeza, o seu poder. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por isso. O número 2, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ichus, que indica o poder inerente de Deus. Veja acerca da força do poder divino que está ativo, é claro. Deus não morreu, Ele está vivo e Ele está sentado no seu trono. Deus, Ele existe desde a eternidade. E desde a eternidade, Ele tem todo o poder, ou seja, a força do seu poder. Então nós entendemos que Deus, Ele tem todo o poder. Tudo está no seu controle, tudo está no seu domínio. Isso que o Brasil e o mundo está passando, essa pandemia, está no controle de Deus. Porque Deus, Ele tem todo o poder. A Bíblia diz que Deus, Ele manda nos céus, ou seja, nos anjos, nos arcanjos, nos querubins, e Ele também manda na terra, ou seja, nos seres humanos, nos animais. Deus, Ele não perdeu o controle, Ele tem todo o poder. Você que é um cristão e está assistindo agora este vídeo, creia nisso. Deus, Ele não perdeu o controle de nada. O mundo não vai ser destruído por essa pandemia. Não, Ele não perdeu o controle. O mundo, ele vai participar da grande tribulação. A igreja será arrebatada. Esses são os propósitos de Deus. Então, creia que Deus, Ele tem a força de todo o poder. Vamos aqui para o tópico de número 3. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Número 1, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Meus irmãos, se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa esperança também de ressuscitar dentre os mortos naquele grande dia seria uma esperança fracassada, inválida, sem poder algum. Mas como nós sabemos biblicamente que Jesus Cristo morreu e ao terceiro dia ressuscitou, nós também temos essa esperança de que um dia nós vamos ressuscitar também. Se a igreja não for arrebatada antes que a morte nos encontre, nós vamos participar, sim, da ressurreição dos mortos. Ou aquelas pessoas que já morreram vão experimentar a ressurreição, porque Jesus, Ele ressuscitou. A Bíblia diz que Ele foi feito as primícias dos que dormem. Então essa é a nossa esperança. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Foi Deus quem ressuscitou a Cristo. E da mesma forma será conosco. No arrebatamento da igreja, antes que os vivos sejam arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro. E esses mortos que ressuscitarão primeiro vão ressuscitar pelo poder de Deus e pela garantia da ressurreição de Jesus Cristo.
e nós também seremos transformados e arrebatados. Então, isso vai acontecer. A ressurreição dos mortos. Todos aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar para a glória eterna. Irmão Henrique, e aqueles que morreram sem Cristo também vão ressuscitar, mas para a vergonha eterna, para serem lançados no lago de fogo. Então, veja, meus irmãos, que Jesus é as primícias dos que dormem. Número 2, Cristo é levado à direita de Deus. Você sabe perfeitamente que hoje Cristo ele está assentado no seu trono e a posição é à destra de Deus. Deus o exaltou sobremaneira, porque Cristo venceu o mundo, Cristo venceu o pecado e Cristo venceu o diabo. Ele viveu aqui nessa terra durante 33 anos e ele não cometeu pecado algum. E a Bíblia diz que Deus o exaltou de tal maneira que ele assentou-se ao seu lado direito. Então hoje esta é a posição de Cristo, meus irmãos. Ele está nos céus com um corpo, não como o nosso, um corpo frágil, um corpo sujeito às enfermidades, um corpo sujeito a experimentar a morte. Mas Cristo tem um corpo glorificado, um corpo ressurreto, um corpo que não está sujeito à lei da física, que não é sujeito às enfermidades, a passar fome, a sede. Cristo hoje ele tem esse corpo. Se você quer saber acerca de Cristo, leia Apocalipse. Lá nós temos 14 retratos de Jesus Cristo como ele está hoje. Os seus pés são como latão reluzente, os seus olhos são como chamo de fogo, os seus cabelos são brancos como a neve. Lá em Apocalipse nós temos 14 retratos de como Jesus Cristo está hoje. E a Bíblia diz que ele está assentado, ou seja, ele foi elevado à direita de Deus. Então essa expressão indica uma exaltação de Deus. Então veja que Jesus ele está assentado no trono, porque ele é rei, ele é Senhor. Aleluia. O número 3, Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou a Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeie. Então, veja que Jesus Cristo, meus irmãos, ao ressuscitar, ele foi exaltado por Deus sobremaneira. E ele está acima de todo o principado, de todo o poder. Isso aqui são ordens angelicais. Ou seja, há uma hierarquia no céu de anjos, né? Os querubins, os serafins, o arcanjo. Jesus ele foi exaltado acima de todos eles e de todo nome que se nomeie. Você pode citar aí os nomes dos maiores homens que já pisaram aqui nessa terra, como Elias, como Moisés, Abraão, Davi. Todos esses homens, eles não chegam perto de Cristo, porque Deus o exaltou acima de todos eles. Existem homens aqui nessa terra que foram honrados, mas ninguém foi mais honrado do que Cristo quando ele subiu para o céu. Deus o exaltou sobremaneira e ele assentou à destra do Pai. Amém, meus irmãos? Que o Senhor Deus ele continue vos abençoando de forma tremenda e de forma poderosa.